aqui é a Luana do Responde Aí e hoje vamos resolver um exercício sobre gases ideais. Uma amostra de 0,1 mol de gás argônio é introduzida em um recipiente de 50 centímetros cúbicos a 20 graus Celsius, que fora previamente evacuado. O gás, então, é submetido a aquecimento isocórico, ou seja, a volume constante, até a temperatura final de 300 graus Celsius. Letra A. Qual é a pressão final do gás? E letra B. Represente um diagrama PV e indique uma escala adequada, né, em cada um dos eixos. Ok, né? Aí ele quer saber a pressão final, né, na letra A, desse nosso gás. Vamos, então, utilizar a nossa fórmula, né, que é a nossa equação dos gases ideais, que PV é igual a nRT, ou seja, a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. E o nosso exercício ele dá os seguintes dados. Ele dá que o número de mols é 0,1, que nosso volume é 50 centímetros cúbicos, nossa temperatura inicial é igual a 20 graus Celsius e a temperatura final é 300 graus Celsius e a nossa constante universal dos gases é 8,31 joules por mol Kelvin. Ok, né? Vamos primeiro calcular a nossa pressão, né, inicial, mas primeiro vamos ter que colocar essas unidades, né, de forma correta, colocar tudo no SI, que no caso aqui a gente vai ter que trocar esses centímetros cúbicos, né, para metros cúbicos. Então, nosso 50 aqui, nosso volume vai ficar 50 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. E também lembrar que a temperatura ela tem que ser em Kelvin. Então, a gente pode converter através, né, dessa nossa fórmula, que é só adicionar 273, né, numa temperatura em Celsius. Então, adicionando aqui, né, 20 mais 273 vai dar 293 Kelvin. E aqui na temperatura final, a gente vai ter que vai ser 573 Kelvin. Agora, vamos calcular a nossa pressão inicial. Então, a pressão inicial vai ser igual. Nossa pressão inicial, vou botar P1. Vai ser igual. Vou passar o V para o outro lado, né? Vai ser número de mol vezes a constante universal, temperatura inicial, que vai ser T1, vezes o volume inicial. Então, a nossa pressão, ela vai ser igual, o número de mol é 0,1, constante universal 8,31, temperatura 293, isso aqui dividido pelo volume, o volume inicial, que é 50, vezes 10 elevado a menos 6. Botando isso aqui na calculadora, a gente vai encontrar que nossa pressão ela vai ser igual a 4,87 vezes 10 elevado à sexta potência. Isso aqui em Pascal, né? Devido às nossas unidades. Então, a gente achou a pressão inicial, mas na letra A ele pede nossa pressão final. A gente pode utilizar, né, a seguinte fórmula para achar nossa pressão final. Ele fala, né, que o nosso sistema evolui através de um processo isocórico, né, ou seja, volume constante. Então, a gente pode usar, né, essas razões, né, que a pressão, né, do sistema vezes o volume dividido pela temperatura é constante. Então, a gente pode igualar ela no nosso sistema aqui. Então, a gente pode aqui, já que a volume 1 é igual ao volume 2, a gente pode cortar. Então, vai sobrar aqui. Já que a gente quer a pressão 2, vou passar a temperatura 2 para o outro lado. Então, P2 vai ser igual a P1 sobre T1, que são os iniciais, vezes a temperatura 2. Substituindo aqui os valores, né, a gente achou o P1, a gente tem a temperatura inicial e a temperatura final. Então, a nossa pressão 2, nossa pressão final vai ser igual a pressão 1, 4,87 vezes 10 a sexta, aqui é mais, vezes temperatura 2, que é a temperatura final, 573, dividido pela temperatura inicial, 293. Então, a pressão ela vai ser igual a 9,5 vezes 10 a sexta Pascal. Ok, a gente conseguiu achar aqui a nossa pressão
final. Agora vamos representar isso no nosso gráfico, né, de pressão por volume. Aqui a gente está no nosso diagrama, então vamos aqui colocar os nossos valores, né, nas unidades, né, mais corretas possíveis. Então aqui a gente tem que estar em centímetros cúbicos, né, vamos deixar aqui em centímetros cúbicos mesmo, o nosso volume. E aqui a nossa pressão, a gente pode aproximar ela aqui no caso é 4,87, a gente pode aproximar isso aqui para 5. E aqui, do que a gente utilizar 10 a sexta, a gente pode utilizar quilopascal. Então, 5 vezes 10 ao cubo é 5.000. Então, fica 5.000 quilopascal. E aqui também a gente pode aproximar isso aqui para 10. Então, aqui seria 10.000 quilopascal. Então, vamos colocar isso no nosso gráfico, né? Então, aqui a gente tem o nosso volume, que vai ser de 50. E aqui nossa pressão, ela vai ser em quilopascal. Então, a pressão inicial, ela é de 5.000. E a nossa pressão final vai ser 10.000. Então, aqui a gente pode colocar nossos pontos aqui no gráfico, né? A pressão inicial. E já que ela vai evoluir, vai ser isocórico, a gente tem que vai ser essa linha reta, juntando os nossos dois pontos. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.